Você já tentou acertar aquele famoso headshot perfeito no Valorant, COD ou nos próprios CS? Mas do nada a imagem borrou, o inimigo acabou desaparecendo e você tá correndo ali, já tá do outro lado da parede e acaba morrendo mesmo assim? Sabe o que pode ser isso? Além de ser a sua ruindade, obviamente, pode ser o seu monitor. Quer saber qual culpa pode ter o seu monitor além da sua ruindade? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar aqui tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Céu, sejam muito bem-vindos aqui a mais um nosso canal. E galera, obviamente, tirando a sua jogabilidade, né, galera? Se você é bom ou ruim, e eu me coloco nessa de ruim também, muitas coisas podem acabar afetando o desempenho dos seus jogos aí no dia a dia, principalmente em jogos de FPS, que é o famoso MS, ou então milissegundo aqui do seu monitor. E se você não sabe o que é essa sigla que vem ali do ladinho na caixa do seu monitor, o famoso A1 milissegundo, ou então 0,5 ms, ou então 5 ms, e não sabe o que de acha que quer dizer esse ms até hoje. Eis-me aqui para te explicar tudo sobre o famoso ms nesse vídeo, tá certo? E como ele interfere aqui na sua jogabilidade, e não é só o seu mouse que é pesado que nem um tijolo, tá certo? Primeiro de tudo, o que é o famoso ms, o famoso tempo de resposta? Bom, o tempo de resposta é medido em milissegundos, ou seja, milésimo de segundos, e representa quanto tempo um pixel leva para mudar de uma cor para outra. Ou seja, do preto para o branco, do cinza para o amarelo, sei lá, do azul para o verde. Então, é isso que quer dizer esse ms, é quanto tempo seu monitor leva para mudar, o pixel do seu monitor leva para mudar de uma cor para outra. Em um português bem claro aqui, galera, é a agilidade do seu monitor para atualizar o que está sendo exibido na tela. Quanto mais rápido for esse tempo, mais suave vai ser a imagem quando você estiver em movimento, seja virando a câmera no FPS ou derrapando numa curva famosa aqui no seu querido Forza Horizon ou qualquer outro jogo de corrida aí. Então tudo isso acaba influenciando aqui o jogo, tá certo? Agora, se o tempo de resposta for alto, os pixels não vão conseguir acompanhar a sua movimentação, e aí aparece aquele famoso borrão ou rastro atrás dos objetos na tela. Isso até nome, tá certo? Que é o famoso motion blur ou então o ghosting aí, para quem não conhece. Ou seja, seu boneco tá correndo, ou então o boneco do inimigo tá correndo aqui, você tenta acompanhar, mas ele já passou e fica só um borrão ali na tela. Eu vou deixar algumas imagens aí na tela para vocês entender mais ou menos o que eu estou falando, que é o ghosting e esse famoso motion blur, né? E para que isso importa para quem joga? Se você está perguntando, obviamente. Porque em jogos rápidos como o CS, o COD, o Apex aqui, o Fortnite, o Valorant, o Fórmula 1, que seja esses jogos de corridas assim, cada milissegundo conta. Principalmente em jogos de FPS, que é tudo muito rápido, tá certo? Bom, o tempo de resposta interfere em três coisas cruciais. A primeira delas é a clareza visual, que monitores com 1 ms ou 2 ms de segundo deixam a imagem muito mais limpa mesmo em cenas rápidas, sem borrões, sem fantasmas e sem sofrimento aqui para o seu monitor. A segunda é a sensação de resposta, pois apesar de não ser a mesma coisa que input lag, um tempo de resposta baixo ajuda a diminuir a sensação de atraso entre o que você faz e o que aparece na tela, né? A terceira delas é a fluidez, pois se você já tentou jogar um jogo de luta ou corrida no monitor lento, sabe como parece que tudo está em câmera lenta, mas do jeito errado. Não é estilo Matrix, é só um bug visual mesmo. Pois eu vou te mostrar aqui um exemplo prático sobre questão de comparação de monitores com ms maior e outro menor, tá certo? Se você joga com um monitor de 5 ms e troca por um de 2 ms, o ghosting que antes atrapalhava a visibilidade de um inimigo se movimentando rápido desaparece. E isso, meu amigo, pode ser a diferença entre acertar o famoso HS e levar bala na cara ao invés de matar o seu inimigo, né? Mas calma aí, galera, não precisa você sair abrindo seu site ali rapidinho, seu site da Kabum ou de onde quer que seja, e comprar o monitor mais caro do mundo com 0,5 ou então 0,1 de ms. Pronto, agora eu tô com 0,1 de ms e não vou ter ghost nenhum. Aí ele é 0,1 ms e é 60 Hz. Aí, meu amigo, aí você sentou na jabiraca. Que uma coisa interfere na outra. Porque não adianta nada você ter um monitor de 0,1 ms e for 60 Hz. E eu vou te explicar o que o ms e o que o Hz tem a ver um com o outro.
e o que um interfere no outro, tá certo? Pois um ms A2, né, são perfeitos para jogar competitivamente, como FPS, jogo de corrida, luta e tudo mais. O de 5ms é para quem joga aqui jogo de RPG, aventura, um The Sims na vida, jogos mais tranquilos. E acima de 8ms, só se você não joga, que ele é ideal aqui para navegação, trabalho e filme. Como eu falei, o monitor de 1ms com 60 Hz pode parecer menos fluido do que o monitor de 2ms com 144 Hz. Ou seja, não adianta ter um tempo de resposta baixo se a tela atualiza poucas vezes por segundo. Então, o HZ na verdade é 144 Hz, famoso, né? O 60 Hz, é quantas vezes sua tela atualiza. Ah, Sérgio, o que de acha isso tem a ver? Beleza, vamos lá. O ms é o tempo de é o tempo que os pixels do seu monitor usam de mudar uma cor para o outro. O HZ, né, o famoso Hertz, é o tempo que sua tela atualiza as coisas, ou seja, um é o tempo que o pixel muda a cor, o tempo, né, e o outro é o tempo que a sua tela atualiza as coisas, ou seja, tá acontecendo uma cor no jogo, depois vai aparecer outra. É uma coisa, cara, é quase a mesma coisa, é até complicado de explicar isso, por isso que eu vou deixar alguns vídeos aí para você entender melhor. São muito parecidos e um complementa o outro. Quanto maior a taxa de Hertz, melhor. E quanto menor a taxa de ms, né, o milissegundo do seu monitor, melhor, tá certo? Hertz maior, bom. ms menor, bom também. Um monitor com Hertz alto e ms baixo, top. Um monitor com ms baixo e o Hertz baixo, não é bom, não é nada bom. Então tem que ter cuidado, tá bom? E outro ponto importante são as tecnologias como overdrive presentes em marcas como a própria Corsair, que ajuda a melhorar o tempo de resposta via software, né? Você ativa isso no menu do monitor e pronto. Menos gosto e mais nitidez. E tem mais, pessoal, pois monitores com resolução 4K tendem a ter tempo de resposta um pouco maiores que o Full HD, mas a diferença hoje em dia é pequena, tá bom? Então tudo vai depender do que você prioriza, que é nitidez é foda, ou velocidade. Mas a pergunta final, vale a pena investir em um monitor com tempo de resposta baixo? Bom, se você gosta de jogar competitivamente, FPS, jogos de corrida, jogos de luta, que são bem mais rápidos, é essencial você ter um monitor com tempo de resposta baixo, pois vai ajudar muito. Você não tem ideia do que é jogar, sair de um monitor com 8 milissegundos para um monitor de 1 milissegundo, ou então 0,5, ou então 0,1 milissegundo. É coisa incrível assim. E também um monitor com hertz maior, né? Obviamente. Cara, muda muito. Você consegue enxergar o boneco melhor. Você consegue, não fica borrando a sua tela, aquele negócio aí preto feio na tela de borrão. Você consegue enxergar o inimigo aparecendo na tela para você primeiro e saindo depois do que para ele mesmo aparece, dependendo do monitor que ele tem. Então, são essas mínimas coisas que a gente acha que não faz diferença, que faz muita diferença em um jogo de FPS que é muito rápido, né? Então, resumindo, quanto menor o tempo de resposta, melhor a nitidez e movimentos rápidos. FPS, jogos de corrida e jogos de luta pedem monitores rápidos. Um ms ou então menos, mais 144 Hz ou mais, é um combo ideal para competitividade. Outros fatores como Hz, resolução e overdrive também influenciam. E por fim, entenda o seu estilo antes de comprar qualquer coisa, obviamente, né, galera? Então você tem que saber que tipo de jogador você é. Você é um jogador casual? Joga RPG? Assiste o filme? Então você não precisa comprar um monitor com ms baixíssimo. É que você não precisa jogar esses jogos assim. Então, jogos em modo campanha aqui só. Não gosto, não detesto jogo de FPS. Então não precisa. Desculpa. Então não precisa comprar um jogo aqui de. Desculpa. Não precisa comprar um monitor de 1 ms, 0,1 ms de segundo. Porque não vai fazer diferença para você, tá certo? Mas se você é um jogador que gosta de jogar competitivamente, quer cada vez melhor, quer ser profissional do Valorant, do COD, quer jogar ali com NAD, com Scamba 4, um monitor com Hertz alto e um ms baixo é um ideal para você, tá certo? Você vai ver a diferença quando você comprar um. Então, deixa aqui nos comentários qual é o tempo de resposta que você usa e qual o Hertz que você usa também, tá certo? Se vocês querem também um vídeo
completo, mais detalhado sobre Hertz e sobre a diferença entre o Hertz e o ms, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer aqui para vocês também, tá bom? Então não deixe de deixar o seu like se esse vídeo aqui que ajudou de alguma forma, não deixe de deixar o seu like, vou deixar um vídeo aí falando sobre monitores ultra wide aí que talvez muitas pessoas acabam nunca utilizando, ou tem medo de utilizar porque não se entende muito bem. Vou deixar um vídeo aí recomendado para você, tá certo? Então mais uma vez muito obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!